Olá! Hoje a gente mergulha numa história fascinante, quase de detetive geológico lá na Amazônia. O ouro do Tapajós, né? Todo mundo já ouviu falar. Sim, especialmente o ouro dos rios, o aluvionar. Por décadas foi isso. Exato. Mas a grande pergunta, aquela que ficou por muito tempo, era: tá, mas de onde ele veio mesmo? Qual a rocha mãe? Pois é, a gente está falando de, olha, mais de 150 toneladas de ouro aluvionar ali, entre os anos 50 e 90. É muita coisa. Nossa. Só que entender a fonte primária, o ouro que ainda está lá na rocha, era um quebra-cabeça. A geologia de base da região era pouco conhecida, assim, em detalhe. E é aí que entra um trabalho, nossa, gigantesco da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. O projeto Promin Tapajós. Começou lá em 95, né? Isso mesmo. Foi o primeiro grande esforço sistemático para mapear, para decifrar essa geologia toda e entender o potencial do ouro primário mesmo, não só o do Gil. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente desvendar as descobertas desse projeto. Focar nas características geológicas, como o ouro se formou lá. E como esse conhecimento todo, junto com ferramentas novas, tipo o SIG, ajuda a gente a prever onde pode ter mais ouro. Essa é a ideia. Perfeito. Para começar, onde fica exatamente essa província do Tapajós? Fica bem no centro-sul do Cráton Amazônico. Uma área enorme, muito antiga. Ela se formou ao longo de uns 140 milhões de anos, lá no Paleoproterozoico. Muita atividade vulcânica, formação de granitos. E tem rochas de todo tipo, imagino. Tem sim, algumas bem antigas, mais de 2 bilhões de anos. Mas o interessante, sabe, são os granitos um pouco mais, digamos, jovens. Tipo quais? Ah, o complexo Cuiú-Cuiú, as suítes Creporizão e Parauerê. Essas parecem ser as grandes hospedeiras do ouro. É nelas que boa parte da mineralização está concentrada. E a estrutura geológica. Pelo que li, parece que é fundamental. Fala-se muito num sistema de falhas, de fraturas na crosta, né? Exatamente. Um sistema de falhas que a gente chama de transcorrentes, que cortam a região mais ou menos na direção noroeste e sudeste. Elas foram essenciais. Como assim? Funcionaram tipo um encanamento geológico? É uma ótima analogia. Essas falhas enormes e outras menores ligadas a elas serviram de caminho, de avenida, para os fluidos quentes que carregavam o ouro lá de baixo. Entendi. Então, sem essas falhas. Seria muito mais difícil o ouro chegar e se concentrar onde a gente encontra hoje. Mapear essa rede de falhas é, assim, crucial para entender onde procurar. Falando no ouro, então, o estudo mostra uma coisa bem interessante. Não é um tipo só de depósito. Parece que tem duas fases principais de formação. É isso mesmo? Exato. Esse é um dos pontos altos do estudo. A gente tem o que chamamos de fase 1, que é o Loady Gold. Load gold. É, são depósitos que se formaram mais fundo na crosta, com mais pressão, mais temperatura, geralmente ligados a rochas mais antigas, como o Cuiú-Cuiú que mencionei, E como ele aparece? tipicamente em veios de quartzo. E uma característica é a razão ouro-prata. Costuma ser alta, tipo 10 partes de ouro para 1 de prata. Entendi. E a fase 2? Seria o oposto? Mais superficial? Isso. A fase 2 é mais rasa, mais episonal, ou relacionada à intrusão. Está ligado aos granitos mais jovens, tipo Creporizão Parauari. Ah, aqueles que subiram depois na crosta. Exatamente. O ouro aqui se formou em condições mais quebradiças. Então, em vez de só veios grandes, você tem redes de veios fininhos, os stockworks, ou o ouro meio espalhado na rocha. E a química muda também. A proporção ouro-prata? Muda. Aqui a proporção ouro-prata é menor, mais perto de 4 para 1. E aparecem outros minerais junto, tipo teluretos, bismuto. É uma assinatura um pouco diferente. Que interessante! Duas receitas diferentes para fazer ouro na mesma região, basicamente? E a origem desses fluidos quentes todos? De onde eles vieram? Olha, os estudos das inclusões fluídas, que são umas bolinhas microscópicas presas nos minerais, e também a química dos isótopos, apontam para uma origem bem profunda, Magmática, talvez? provavelmente magmática, ou juvenil, como a gente diz. Eram fluidos bem quentes, entre 160 e 400 graus Celsius, formados a quilômetros de profundidade,
talvez até 7 quilômetros. Uau! E tem uma coisinha, parece que mais perto da superfície pode ter rolado uma mistura com água da chuva que infiltrou. Isso pode ter ajudado a depositar o ouro também. Ok, então a gente tem a geologia base, as estruturas tipo avenidas, duas fases diferentes para o ouro, fluidos super quentes vindo de baixo, mas na prática, como usar isso tudo para achar novos depósitos? Não dá para sair perfurando a Amazônia inteira, né? Com certeza não. E é aí que a tecnologia entra forte. O SIG, Sistema de Informação Geográfica. SIG! Como ele ajudou? Os pesquisadores usaram um método estatístico chamado Likelihood Ratio. É um nome meio técnico, mas a ideia é assim. Tenta explicar pra gente. Eles pegaram uns 173 locais onde já se sabia que tinha ouro primário. Aí eles analisaram a receita geológica e geoquímica desses pontos. Que tipo de rocha tem ali, está perto de qual falha, quais elementos químicos aparecem mais. Uma espécie de impressão digital do lugar com ouro? Perfeito. Essa é a palavra. Criaram essa impressão digital. E aí usaram o SIG para comparar essa impressão digital com o resto da área toda. Procurando lugares parecidos. Exatamente. O modelo calcula a probabilidade. Olha, essa área aqui tem características muito parecidas com as áreas que a gente sabe que tem ouro. Então, a chance de ter ouro aqui é alta. E funcionou. Quais áreas que o modelo apontou? Funcionou bem. As unidades que a gente já falou, Cuiú-Cuiú, Creporizão, Parauari, elas apareceram como as mais promissoras no mapa de potencial gerado. Que legal! Confirmou o que a geologia de campo já indicava. Sim, e mais, o mapa até mostrou uma tendência espacial. O tipo Lodge Gold, da fase 1, mais provável a oeste. E o tipo Veio Stockwork, da fase 2, mais a leste. Nossa! E validaram isso. Validaram, pegaram dados que não foram usados para criar um modelo e testaram. O acerto foi de 75%. É uma ferramenta muito poderosa para guiar a exploração, para otimizar onde procurar. Realmente impressionante. Então, se a gente fosse resumir a grande descoberta, seria o quê? Que o Tapajós tem ouro formado em pelo menos duas fases diferentes? Isso, controladas por estruturas geológicas bem específicas e pela idade das rochas que hospedam o ouro. E que essa complexidade toda pode ser mapeada e até prevista usando essa combinação de geologia detalhada e modelagem no computador? É a síntese perfeita. Mostra bem o poder de integrar o trabalho de campo, a análise no laboratório e essas ferramentas digitais mais modernas. Isso deixa a gente pensando, né? Se essa abordagem combinada revelou tanto sobre o potencial de ouro numa área já conhecida como Tapajós, imagino que não poderia ser descoberto em outras regiões imensas e ainda pouco exploradas da Amazônia. Exato. E talvez não só para ouro, mas para outros recursos minerais também. Se a gente aplicar métodos parecidos que juntam esse conhecimento geológico profundo com a tecnologia de análise de dados, abre um horizonte enorme, né, para novas descobertas.